2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especificamente para convosco. Agora 2 Coríntios 13, 3 e 4. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi ele, Cristo, crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Bem, vamos orar. Aproveitar também, incluir a vida do Rodrigo, da Vivian, do Leozinho na oração, nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez estarmos aqui, reunidos diante do Senhor, da Tua Palavra. Nós pedimos a ministração do Senhor, do Teu Espírito, através do Espírito de revelação e sabedoria. Senhor, dá-nos conhecimento de Deus, dá-nos edificação. Transmite a nós da Tua graça, venha nos santificar, venha nos preparar, venha nos ensinar, venha falar ao nosso coração, Senhor, através da palavra que é poderosa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais uma vez estarmos diante do Senhor aqui, reunidos em Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ajuda-nos, ó Pai, a nos achegar ao Senhor com o coração limpo, reto, Senhor, confirmado com Tua graça, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez colocamos a vida do Rodrigo, Senhor, da Vivian, do Leozinho na Tua presença. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, até ali naquela situação, mas pedimos que o Senhor continue a assisti-los com a Tua graça, com a Tua força, com o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus também toca nossas vidas, abençoa a vida de cada um aqui, cada irmão. Senhor, nesse momento nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui no verso 3, 4 do capítulo 13, a gente encontra um princípio, uma condição, normal, comum, muito importante, muito presente da vida na graça, essa vida na graça divina de que temos falado. Que condição é essa? Veja só, em Cristo, todos nós, segundo a palavra de Deus, somos fracos nele. E todos nós vivemos com ele pelo poder de Deus. Ou seja, em Cristo todos nós somos encontrados fracos, enfraquecidos, em fraquezas. Mas, graças a Deus, vivemos com ele, por meio dele, única e exclusivamente pelo poder de Deus. Essa é a vida cristã, irmãos. Essa é uma condição comum, normal, natural dessa vida na graça, desse caminhar na graça divina. Paulo aqui no verso 4, ele diz, de fato, ou seja, em verdade, de fato, em verdade, foi Cristo, ele está falando de Cristo, crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Dito isso, então aí ele afirma, olha só, porque nós, olha lá, irmãos, todos nós, o quê? Também, assim como Cristo, foi crucificado em fraqueza e vive pelo poder de Deus, nós também somos o quê? Fracos nele. Olha lá essa expressão. Mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Irmãos, da mesma forma que Cristo foi crucificado em fraqueza, a palavra diz aí que ele foi crucificado em fraqueza e vive pelo poder de Deus, da mesma forma, assim também, todos nós,
em Cristo Jesus, somos fracos nele. Para quê? Para vivermos com Ele pelo poder de Deus. Isso é uma condição normal, comum, muito importante, presente na vida cristã, na vida, na graça divina, mesmo que não demos conta disso. É uma condição comum, normal, é a vida cristã normal. Somos fracos nele e viveremos com Ele, por meio dele, pelo poder de Deus. Irmãos, vocês saberiam me dizer sobre qual aspecto da vida na graça Paulo está se referindo com essas palavras? Sobre ser fraco nele e viver pelo poder de Deus? Que aspecto da vida na graça Paulo está se referindo quando fala sobre isso? Somos sermos fracos nele e vivemos com ele pelo poder de Deus. De que aspecto da vida, na graça divina, Paulo está se referindo? Paulo aqui se refere ao aspecto subjetivo da cruz, irmãos. Ou melhor, ao caminhar da cruz, ao trabalhar da cruz, o conformar-se com a cruz. Observe que há uma conexão direta com a cruz nesse texto. Paulo aqui cita o quê? A crucificação de quem? De Cristo. Ele diz aí no verso 4, porque de fato, em verdade, foi ele o quê? Crucificado. Irmãos, olha a conexão direta com o quê? A cruz. Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Olha só, uma vez feito essa menção, irmãos, a cruz, a obra da cruz, então vem a afirmação: nós também, irmãos, somos o quê? Fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus. É como se Paulo dissesse assim, irmãos, assim como Cristo, no propósito, no caminhar da cruz, na obra da cruz, esteve em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, assim também nós, em Cristo, no caminhar da cruz, irmãos, no propósito da cruz, na obra da cruz, no trabalhar da cruz, somos encontrados fracos, em fraqueza, e vivemos e viveremos pelo poder de Deus. Isso é um aspecto subjetivo da cruz. Quando a gente fala de cruz, nessa caminhada da cruz, assim, basicamente a gente entende só sobre uma vida sem pecado. Quando a gente pensa sobre o caminhar da cruz, sobre a vida da cruz, a gente fala, o que é a vida da cruz? É uma vida sem pecado, tal. Mas isso é um aspecto, é um entendimento ainda muito raso do que é o caminhar com a cruz. O que é o caminhar da cruz, irmãos? O caminhar da cruz é isso. Somos nós também, assim como Cristo, o quê? Fracos nele. Para quê? Para que com ele vivemos pelo poder de Deus. Percebe a relação aqui que Paulo faz com a vida de cruz, irmãos? Nesse texto. Isso é muito importante para nós quando a gente fala sobre vida na graça. É fundamental. Se você for olhar para tudo que nós já vimos aqui sobre isso, sobre esse assunto, em 2 Coríntios, Paulo começa a carta e termina a carta falando sobre o aspecto da cruz. O começo da carta ele fala sobre as consolações, sobre se desesperar nas tribulações, para que não confiar mais em si mesmo. Estão lembrados disso? Foi o primeiro estudo que a gente fez. E ele termina falando sobre ser fraco nele e viver pelo poder. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminhar da cruz, o caminhar da graça é esse, é cruz do começo ao fim. Somos fracos nele para vivermos no poder de Deus do começo ao fim, irmãos. Assim como Cristo foi crucificado em fraqueza, assim como ele, nós também, diz a palavra,
somos fracos nele, para vivermos pelo poder de Deus. Irmãos, hoje, no estudo de hoje, eu quero, junto com os irmãos, analisar exatamente esse aspecto, né, que é tão importante para nós, tão fundamental, e ainda nos falta muito discernimento sobre isso, em muitos momentos. Na nossa caminhada com Deus, a gente precisa amadurecer isso mais e mais, né? Porque é tão importante, porque é fundamental. Essa é a nossa vida na graça, esse é o nosso viver com Cristo. A gente precisa amadurecer isso, né? Quantas lutas temos passado, quantos problemas temos enfrentado, porque às vezes nos falta o discernimento da obra da cruz, do trabalhar da cruz. Bom, para que a gente entenda melhor isso, eu vou hoje convidar os irmãos a olhar um pouco sobre o testemunho de Paulo com respeito a isso. Paulo aqui nessa segunda carta aos Coríntios dá a nós, demonstra a nós exatamente o Deus trabalhando na vida dele, a obra da cruz, operando nele a cruz e ele sendo conformado à obra da cruz. Então vamos olhar para esse testemunho que a gente tem muito que aprender e a gente vai ser edificado em nome de Jesus. Vamos lá então. Convido os irmãos a abrir agora 2 Coríntios 12, de 1 a 7. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas repete aí, irmãos, nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Com certeza nós precisamos muito da graça de Deus para olhar para esse texto aqui. Só para olhar para ele a gente precisa, né? Quão profundos são os pensamentos dos outros, quão insondáveis são os seus juízos, não é verdade, irmãos? Bom, mas vamos lá. No verso 1, Paulo, olha só, fala a respeito aqui de passar aos irmãos em Corinto, né, a igreja de Corinto, visões e revelações do Senhor. Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo, irmãos, queria comunicar à igreja de Corinto o quê? As visões e as revelações de quem? Do Senhor. Então veja só, então ele diz assim no verso 2 ao 4: conheço um homem em Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, conheço um homem em Cristo. Não tem lugar melhor para você conhecer um homem, né? Do que em Cristo. Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu, ou ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras inenarráveis, indescritíveis, as quais não se quer lícito ao homem referir. Vamos ler novamente do verso 1 a 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Pergunto, ao falar sobre esse tal homem que subiu, né, ao paraíso, foi arrebatado ao terceiro céu, de que homem Paulo está se referindo? Como que vocês sabem disso? Vocês estão certos, mas como vocês sabem disso?
Ele está querendo passar as visões e revelações. Já é uma evidência. Tem uma mais forte. Quando ele fala, conhece o homem. Ouviu palavras dele? Não, a maior evidência de que é ele está no verso 7. Olha para o verso 7. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com o quê? A grandeza das revelações. Que revelações ele está falando? As que ele acabou de falar, certo? Essas grandes revelações de tal homem que subiu aonde? Ao terceiro céu, ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, né? Irmãos, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aqui é a confissão de que é Paulo, né? Daquele homem é Paulo. O tal homem que ele se refere é o próprio Paulo, irmãos. Por causa, ele diz aí, das grandes revelações, aquelas que ele acabou de se referir, foi posto nele, Paulo, olha só, irmãos, um espinho na carne, para que ele, Paulo, não se ensoberbecesse, não se exaltasse a si mesmo. Note bem os pronomes pessoais me aí. Né? Vamos ter uma aulinha de português agora? Olha como era importante, a gente não dava importância, né? Irmãos, por que está esse pronome pessoal me aí? No singular, né? Primeira pessoa, pronome pessoal no singular, primeira pessoa, me. Por quê? Irmãos, porque ele está falando dele mesmo. Se ele estivesse falando de outra pessoa, estaria aí o pronome, irmãos, em terceira pessoa, segunda, terceira pessoa. Tu, ele, nele, dele. Entendeu? Irmãos, de quem Paulo estava falando? De si mesmo. Quando ele fala sobre as revelações, sobre esse tal homem, ele está falando sobre si mesmo. Bom, qual que é a grande questão aqui? Né? Por que então Paulo cita essa história? Por que Paulo aqui faz menção a essas experiências particulares dele com Deus? Essas grandes revelações, né? Essas visões altíssimas. Por que Paulo está falando isso à igreja de Corinto? Por que ele está transmitindo isso, comunicando isso? O que ele queria fazer? Era o quê? Passar a eles o quê? As revelações, né? E as visões do Senhor, certo? Isso era a intenção dele. Irmãos, Paulo faz isso, né, dessa maneira exatamente para demonstrar a ação, o trabalhar da cruz, o conformar-se com a cruz na vida dele. Paulo era um homem conformado já com a cruz. Veja só que lindo o testemunho dele. Note que embora Paulo tenha se revelado ser esse homem, né, esse tal homem, ele se revela, ele confessa, né, ao dizer que nele foi posto o espinho na carne, nele, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Embora ele confessa que ele é esse tal homem que recebeu, né, essas grandes visões e revelações, que subiu ao paraíso e tudo mais, embora ele confesse isso tudo, né, Paulo não se gloria disso, irmãos. Ao invés disso, Paulo se gloria, sabe aonde? Em suas fraquezas. Olha só que interessante. Verso 1, né, tá aí assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Depois no verso 5, ele completa dizendo assim: de tal coisa me gloriarei. Olha o pronome aí de novo, né? Me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Irmãos, em outras palavras, né, Paulo quer dizer aqui o seguinte: o fato dele ter recebido essas grandes visões, essas grandes revelações, não davam a ele nenhum motivo do quê? De se gloriar em si mesmo. Por quê? Porque isso não é dele, certo? Não, segundo as suas próprias palavras, em tudo isso não convinha o quê? Se gloriar, salvo, ele diz assim, exceto, salvo, exceto em uma coisa,
No quê? Nas suas fraquezas. Só para você ter uma ideia, Paulo já tinha dito assim, ó, olha só, volta um pouquinho o texto aí, ó, no capítulo 11, verso 30. Paulo já tinha dito assim, ó, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Por que Paulo fala isso 3 vezes, ou 2 vezes, irmãos? De se gloriar na sua fraqueza. Por que Paulo cita todo esse testemunho? Por que Paulo está citando tudo isso? Paulo está demonstrando, irmãos, o aspecto subjetivo da cruz, o trabalhar de Deus na vida dele, o trabalhar da cruz na vida dele, irmãos. Para Paulo, em tudo isso, em todas estas visões e revelações, em todo esse testemunho que ele dá na segunda carta de Coríntios, do começo ao fim, do 1º capítulo ao 13º capítulo, em todo esse testemunho sobre a vida na graça, Paulo não podia se gloriar, exceto, ou seja, salvo em suas fraquezas, somente em suas fraquezas. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe o que esse sentimento significa? Esse pensamento significa? Esse é o sentimento de alguém conformado. Esse é um pensamento de alguém conformado com a cruz, com o caminhar da cruz, com o trabalhar da cruz. Irmãos, Deus e a obra da cruz já haviam trabalhado tão forte na vida de Paulo, que Paulo entende que somente em suas fraquezas ele poderia encontrar motivo de se gloriar. Era nas suas fraquezas que ele se gloriava. Por quê? Porque somente nas suas fraquezas Paulo era forte. Porque somente nas suas fraquezas o poder de Cristo repousava nele. Isso é um pensamento, irmãos. Isso é um sentimento, um pensamento de uma mente conformada já com a cruz, com a obra da cruz. Vamos entender melhor sobre isso. Note que curioso, irmãos, e interessante é o trabalhar de Deus e como nos falta, em muitos momentos, discernimento sobre o trabalhar da cruz. Olha como falta para nós o discernimento, o entendimento sobre o trabalhar de Deus, o trabalhar da cruz nas nossas vidas. Olha só, capítulo 12, mais uma vez, verso 7, vamos ler novamente. Capítulo 12, verso 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo diz que para que ele, Paulo, não se ensoberbecesse com as revelações de Deus, com as visões de Deus, foi posto, olha só, irmãos, na sua carne, o quê? Um espinho. Aqui já tem uma coisa muito curiosa, irmãos, e a gente tem que prestar atenção. Olha só como é o trabalho de Deus. Observe só, por conta de uma condição espiritual, irmãos, que condição é essa? Paulo recebe o quê? Visões e revelações do Senhor. Então aqui a gente vê uma condição o quê? Espiritual. Certo? Por conta de haver, então, essa ação de Deus, essa ação espiritual de Deus na vida dele, olha só, foi posto aonde, irmãos? Na carne dele, um espinho. Então, olha só, uma ação, uma condição espiritual, e uma ação que vem, que atinge, que influencia o quê? A carne. Irmãos, ou seja, né? Por conta dessa condição espiritual, o material, o físico é tocado, é influenciado. Dá para perceber isso nesse texto? Irmãos, por conta das grandes revelações, foi posto aonde? Na carne dele, um espinho. Irmãos, é assim que acontece, viu? O espiritual rege e move, então o físico, o material é tocado. Agora veja só, não acaba por aí.
Por conta das visões espirituais, na sua carne foi posto um espinho. Que espinho é esse de que Paulo está falando? Dá uma olhada aí no texto e me fala aqui, que espinho é esse? Nossa! O quê? Irmãos, você sabe o que é espinho, né? Espinho é um aguilhão, né? Que posto na carne, né? Machuca, incomoda e incomoda muito. Embora pequenininho, né? Dói. E dói muito. Essa figura é muito interessante. Embora algo seja muito pequeno, né? Às vezes até o olho não consegue enxergar. Às vezes tem fiapos, né? Farpas de madeira que entram no nosso dedo, espinhos, que a gente fica procurando, não acha, mas aquilo está lá doendo, ferindo, machucando. Irmãos, do que nós estamos falando? E do que nós estamos falando? Nós estamos falando da vida na graça, nós estamos falando do trabalhar da cruz. Irmãos, presta atenção, tá? De que espinho Paulo está falando? Paulo está falando, irmãos, de algo espiritual, na carne dele. Por quê? Ele diz assim, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, o espinho, o aguilhão que foi posto na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Está aqui uma coisa, ó. Nossa, é difícil isso aqui. Quando nos falta discernimento sobre a obra da cruz, né, irmãos? Como nos falta discernimento da obra da cruz, porque para nós, Satanás, tudo é assim, né? Senhor, amarra Satanás, Senhor, repreende Satanás. Nós estamos falando da obra da cruz. Nós estamos falando da obra da cruz, do trabalhar de Deus. Somos fracos nele, mas viveremos pelo poder de Deus. Nós estamos falando sobre isso, como nos falta discernimento. Irmãos, o espinho de que Paulo fala era um mensageiro de Satanás. Agora, olha só, para esbofetear Paulo, para dar tapas na cara de Paulo, irmãos, com um propósito. Que propósito? A fim de que Paulo não se exaltasse. Ou seja, irmãos, a fim de que Paulo diminuísse. A fim de que Paulo, irmãos, não se gloriasse, se tornasse fraco. Sabe qual que é? Um dos maiores perigos no caminhar da cruz é a gente querer ser forte. É a gente querer ser forte. É a gente se manter forte. Na força do braço, na força do homem. Lembra, irmãos, já falamos sobre isso, né? Lembra daquela cidade que Paulo está indo e Deus não permite que ele vá e tal? Vocês lembram do significado? Vocês lembram do que significava, né? Irmãos, né? Para que Paulo diminuísse, para que Paulo tornasse fraco, aqui uma condição espiritual. Foi posto na carne de Paulo um espinho. E esse espinho é um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. O que é esbofetear? Bater. Aonde? No rosto. No rosto. Irmão. Irmão, quão grande é a nossa necessidade de entender, né? Melhor, de discernir melhor o trabalhar de Deus, irmãos, da cruz em nós. Quão importante é isso para nós, a gente discernir isso. Por que isso tudo está relacionado a nós, irmãos? Porque a gente já viu o versículo que nós lemos, do capítulo 13, 4, diz que também nós, irmãos, não é só Paulo não, somos o quê? Fracos nele, para vivermos pelo poder de Deus. Como é difícil, né, para a gente discernir esse trabalhar de Deus, não é verdade, irmãos? Como é difícil para a gente discernir que é o Senhor trabalhando na nossa vida. É difícil. Mas, irmão, saiba de uma coisa, isso aqui é a graça de Deus. Isso aqui era a graça de Deus.
Quem diria, né, que esse espinho, esses tapas na cara, era o Senhor trabalhando na vida de Paulo? Quem diria, né? Vou botar um espinho na sua cara, vai dar uns tapas na sua cara e é a minha graça trabalhando na sua vida. Quem diria que esse espinho, esse mensageiro de Satanás, era a ação permissiva de Deus para que Paulo estivesse, sabe o quê? Conformado com a cruz. Irmãos, saibam de uma coisa, da mesma forma que Deus, a cruz, trabalhou na vida de Paulo, assim também Deus trabalhará com todos nós que estamos caminhando na graça divina. Quão grande é a nossa necessidade de discernimento espiritual, não é verdade? De amadurecer. Não é à toa que a Bíblia fala, dá tanta importância ao amadurecimento na fé, ao crescimento na fé. Quão importante é amadurecer na vida cristã, discernir a vontade de Deus, o trabalhar de Deus, o operar de Deus, as ações de Deus, irmãos. Perceber, entender com clareza que é Deus que está trabalhando. As diversas maneiras que Deus trabalha, né? Bom, irmãos, podemos até não ter tido essas grandes visões e revelações, né? Nem ter subido ao paraíso, ao terceiro céu, como foi o caso de Paulo. Certo? Provavelmente aqui ninguém teve essas experiências. Eu não conheço ninguém que teve essas experiências, a não ser o próprio Paulo. Irmãos, podemos não ter tido estas grandes revelações e visões lá do paraíso, nem ouvido palavras inefáveis. Mas é fato que, irmãos, é fato que também temos recebido do Senhor visões e revelações do Senhor, ou não? E é fato também, irmãos, que em nossa carne tem sido posto os espinhos do Senhor. Irmãos, na ação permissiva de Deus, muitas vezes, até mesmo pelos mensageiros de Satanás, e aqui, para a gente falar sobre isso, a gente tem que ter maturidade, né? Precisa de maturidade para falar sobre isso, para ouvir sobre isso. Na ação permissiva de Deus, irmãos, muitas vezes até mesmo tapa na cara vai acontecer. Você sabe que a Bíblia traz um livro inteiro, um livro só, inteiro, gigante, de 40 e poucos capítulos, só para falar sobre isso? Sabia? Irmãos, só para demonstrar o trabalhar de Deus, os aguilhões de Deus, os espinhos de Deus, o espiritual sendo, regendo o material, o físico. Sabia que tem um livro inteiro só para falar sobre isso? Sabe de que livro eu estou falando? Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, tem um assunto. Sabe que assunto é esse? Conformando-se com a cruz. E tem espinho, e tem mensageiro que não acaba mais. Tem aguilhão que não acaba mais. Irmãos, talvez muitos aqui hoje digam, né? Irmão, como cristão eu tenho sido esbofeteado. Como cristão tenho um espinho na minha carne que me fere todos os dias. Se esse for o seu caso, irmãos, não se espante e não entre em desespero. Você está na vida, na graça divina. Você está sendo conformado pela obra da cruz. Temos que aprender que pela graça do Senhor, assim como Paulo, sabe o que, irmãos? Aceitar esse trabalhar de Deus. E não recalcitrar esse trabalhar de Deus. E não rejeitar esse trabalhar de Deus. O segredo da vida cristã é aceitar o trabalhar de Deus. É aí que tudo muda, irmãos. É aí que a gente passa a viver pelo poder de Deus. Olha só, não se preocupa, tá? Paulo teve em muitos momentos dificuldade de discernir e aceitar tudo isso. Veja como que é pela graça, irmãos. Olha só, capítulo 12, verso 8 a 10. Olha que interessante.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, aos espinhos, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmão, nesses versos a gente pode ver o porquê Paulo realmente podia ser considerado um homem conformado com a obra da cruz. Paulo aprende, irmãos, a aceitar, a se conformar com a cruz. Repara só, no verso 8, né, Paulo demonstra a princípio o quê? Dificuldade de discernir e aceitar esse trabalho de Deus. Repara aí, né? Diz aí que por causa disto o que, irmãos? Por causa do espinho aonde? Na carne, o mensageiro de Satanás, esbofeteando a sua cara. Por causa disso, diz aí a palavra, Paulo 3 vezes pediu ao Senhor o quê? Que o afastasse de mim. Irmãos, muitas vezes pensamos que esses homens de Deus são muito diferentes de nós, né? São super-homens, né? Quase que celestiais, assim, sem falhas, sem fraquezas. Não é verdade? Nós, meros mortais, somos muito diferentes desses homens. Não é verdade? Não é verdade, irmãos. Olha só, Paulo tinha os mesmos sentimentos que os nossos. 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que o Senhor afastasse aquele espinho, aquele mensageiro de Satanás. 3 vezes. A gente não é assim, irmãos? Deus está trabalhando, a cruz está lá trabalhando, Deus está trabalhando na nossa vida, os aguilhões estão lá, os espinhos estão lá e a gente está lá, Senhor, afasta de mim. Senhor, esse mensageiro de Satanás, afasta de mim. Afasta de mim, irmão. Afasta de mim, Senhor. Afasta de mim, Senhor. Não é assim que a gente faz? Paulo fez isso também. No momento da vida dele, ele, a princípio também, né, não soube discernir e nem aceitar isso. Então ele falava o quê? Afasta. Afasta. Afasta de mim. Irmãos, muitas vezes não compreendemos o trabalho de Deus, muitas vezes não aceitamos o trabalho de Deus. E aí pedimos para Deus, Senhor, afasta de mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muitas e muitas vezes. Senhor, afasta de mim. Mas olha só o que acontece. Paulo aprende, irmãos, com Deus. E é por isso que eu falo para vocês sobre ser conformado com a cruz. Irmãos, Paulo aprende, aceita o trabalhar da cruz. Olha aí o verso 9 ao verso 10. Então ele, o Senhor, responde a Paulo. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha só, irmãos, essa expressão. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, a resposta de Deus para Paulo pode mudar totalmente a nossa reação diante do trabalho de Deus. Paulo pede 3 vezes, afasta de mim, Senhor, o espinho, afasta de mim esse mensageiro de Satanás. 3 vezes. Então Deus responde para Paulo. A resposta de Deus para Paulo pode mudar completamente o nosso discernimento, o nosso entendimento sobre o trabalho de Deus. Irmãos, Deus respondeu para Paulo depois dele ter pedido 3 vezes. A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eis aqui a questão, irmãos. Todo esse trabalho, todas essas questões, tudo isso que a gente está falando, esses espinhos, esse mensageiro, irmãos, tudo isso é a graça de
Deus. Quem faz essa relação direta com a graça é o próprio Deus. O que tudo isso que estava acontecendo na vida de Paulo? O que ele estava sofrendo? O que Deus estava fazendo na vida de Paulo, irmãos? A minha graça te basta. Irmãos, é parte comum dessa vida na graça divina. Agora, por que Deus permite os espinhos e os aguilhões? Para que o poder de Deus, o quê? Se aperfeiçoe em nossas vidas. A gente tem que entender bem essa palavra aqui, se aperfeiçoe. Porque parece que o poder de Deus é meio ainda, falhozinho e precisa dar uma arrumada nele, Não, não é isso. É que a tradução parece que é isso. Mas se aperfeiçoe assim aqui para que ele seja moldado nas nossas vidas. Para que ele se encaixe nas nossas vidas. Você entendeu? Para que ele seja para que a gente seja revestido, para que ele repouse nas nossas vidas. Quem está sendo trabalhado aqui não é o poder de Deus, mas Paulo. Quem estava sendo trabalhado aqui, irmãos, a vida que estava sendo trabalhada aqui, não era o poder de Deus, era Paulo. Irmãos, quando entendemos, quando encontramos clareza, quando encontramos convicção de que, na verdade, tudo isso aqui é a graça e não desgraça. Porque quando a gente acha que tudo isso é desgraça, a gente fica afasta. Afasta. Quando a gente entende com clareza que isso é a graça, irmãos, nossa vida pode mudar por completo. Saibam disso, o segredo da vida com Deus, eu já falei para vocês, do caminhar da cruz, é aprender a aceitar de bom grado o trabalhar de Deus, irmãos. Ou seja, é não recalcitrar, é não rejeitar o trabalhar da cruz. Pelo contrário, se conformar, se bastar nessa graça da cruz. Irmãos, quando isso é uma verdade em nossas vidas, tudo muda. Sabe por quê? Por que eu posso afirmar para vocês que tudo muda? Porque, irmãos, porque o poder repousa em nós. Porque a graça e o poder de Deus repousam, fazem moradas em nossas vidas. Sabe por que a gente vive uma vida, às vezes, ainda muito religiosa, sem mudança, não muda nada, irmãos? Que a gente não aprendeu ainda a aceitar o trabalho de Deus e porque o poder não tem achado lugar para repousar em nós. No verso 9, Paulo dá aqui um testemunho muito bonito. Ele diz aí, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, eis aqui um homem conformado com a cruz, sendo renovado, pela obra da cruz. Ele diz aqui, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Sabe o que Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui, irmãos? De boa vontade vou aceitar os espinhos na carne. De boa vontade vou aceitar o mensageiro de Satanás. De boa vontade, irmãos, vou aceitar o trabalhar da cruz. Por quê? Porque ele entende que quando ele é fraco, então ele é forte. Porque ele entende que quando então ele é fraco, ele está em suas fraquezas, então o poder de Deus repousa, descansa, acha lugar em sua vida. Irmãos, de boa vontade. Paulo sabia, quando ele era fraco, quando ele era achado fraco nele, Paulo então era forte.
Paulo entende, sabia que quando ele era achado fraco nele, Paulo vivia com ele pelo poder de Deus. Sem dúvida que uma mente renovada, conformada, moldada com Deus e a obra de Cristo, irmãos. Como a gente precisa de discernimento. Como a gente precisa aprender ainda muito sobre o trabalhar de Deus, sobre o trabalhar da cruz, sobre a vida na graça. Irmãos, a palavra declara, né? Porque de fato foi ele, Cristo, crucificado em fraqueza. Aí no capítulo 13, versos 3 a 4. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque também nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Que o Senhor nos dê graça para que de boa vontade aceitemos o trabalhar da cruz, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, que achemos graça aos olhos de Deus e para aceitar de bom grado a obra de Deus na nossa vida. O operar de Deus na nossa vida. A graça, irmãos, segundo o Senhor, nos basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa, é encaixado nas nossas fraquezas. Quando somos fracos nele, com ele vivemos pelo poder de Deus. Essa é a vida na graça divina. O Senhor nos ajude, né? O Senhor nos dê graça. Amém, irmãos? Chegamos ao fim dessa série, irmãos. Né? O Senhor continue realmente nos ensinando e a gente possa realmente continuar vivendo nesse mundo na graça divina. Para a glória do seu nome. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor a nossa grande necessidade de discernir todas estas coisas, discernir a Tua Palavra, de ter entendimento, esclarecimento da Tua Palavra, dessa obra tão importante para nós. Reconhecemos que nós fomos incluídos nisso, porque a Palavra diz, também nós somos fracos nele. Mas gloriamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, porque o texto continua dizendo que com ele vivemos pelo poder de Deus. Senhor, ajuda a todos nós, com a graça do Senhor, para que isso seja uma verdade, não somente nas nossas bocas, mas no nosso caminhar contigo, na nossa vida contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a construir, a encontrar esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento que Paulo testemunha na Tua Palavra, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Senhor, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, para que o poder de Cristo repouse nas nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado, para que os Teus propósitos, por causa de Cristo, sejam cumpridos, Senhor. Nós pedimos e suplicamos isso em Teu nome. Nós oramos e agradecemos. Amém.